No dia seguinte à vitória nas urnas de Luiz Inácio Lula da Silva e mais 12 governadores, o CNN Prime Time Especial Arena Eleições começa com uma análise do que esperar para os próximos meses de transição e de muita articulação política. Essa foi a eleição mais acirrada da nossa história. Nunca antes a diferença entre os candidatos tinha sido tão estreita, apenas 2.139.000 votos. E isso reflete absolutamente a polarização no nosso país. É exatamente sobre isso que a gente começa conversando com os nossos convidados que já estão aqui no estúdio, Raquel Landim, Yuri Pita, todo dia com a gente, e a nossa convidada que já participou do jornal em outros momentos, na verdade, nesse formato Arena durante a campanha eleitoral e está de volta com a gente, Dora Kramer, jornalista. Que bom que está com a gente mais uma vez, Dora. E eu começo perguntando exatamente para você, mas é uma coisa bem pessoal até, como você vê o ex-presidente Lula neste momento, como ele chega para esse terceiro mandato com 77 anos de idade. Ele já disse, não quero mais concorrer, não vou tentar a reeleição. Isso pelo menos foi o que ele falou e escreveu uma mensagem nas redes sociais. Mas eu pergunto para você, como é que ele chega? Disposição, vontade, que marca ele quer deixar, de novo, 77 anos de idade? Oi, bom, primeiro, boa noite. Boa noite. Prazer estar aqui de novo. Super bom dividir com essa bancada. O Caio ali já não... Bem lembrado, o Caio está ali, nem falei com o Caio. Tem o Caio, boa noite, vocês Caio. esquecem, Ele mas está em eu Brasília não esqueço, hoje, pessoal. não. Olha, Márcio, pois é, essa é uma pergunta que eu não tenho uma resposta exata ainda. Porque, no primeiro momento, quando o presidente eleito faz aquele discurso, a meu ver, muito bem pensado do ponto de vista, um discurso escrito mesmo, era bom. Naquele momento precisava de discurso escrito, com tudo que as pessoas precisavam ouvir, talvez nem todas gostassem de ouvir, mas precisavam ouvir, da pacificação. Agora, é preciso ver se essa pacificação não é só retórica. Eu digo, na retórica, estava bem. Está no modelo ok, mas falta prática. Gente, nós estamos só há nem 24 horas. Estamos fazendo 24 horas praticamente agora do resultado. Então, realmente é preciso ver. Quando ele vai para Paulista e fala no improviso, muita gente diz, mas aí ele se descolou daquele personagem que fez o discurso escrito. Acho que não se descolou tanto, que as pessoas falaram isso porque ele disse, aqui tem o centro, tem a esquerda, mas não tem a direita. Ali na Paulista, ele estava falando, era para o pessoal que estava celebrando. Mas você lembra o discurso que ele leu realmente? Foram 14, 15 páginas, se não me engano, um discurso longo. E buscando a conciliação. Isso. Só que não precisa nem ir para Paulista. Antes de ler o discurso, falando de improviso, quais foram? O Yuri talvez lembre melhor do que eu as palavras que ele fala. Eu voltei tentaram me enterrar. Ai, peraí. Foram palavras... Ele tem usado essa coisa da ressurreição. Já sei onde você quer dizer. Ele aí, de repente, dá... Quer dizer, o improviso mostra um certo... Eu usei essa expressão ontem na nossa apuração. Um certo rancor. Um certo ressentimento. Agora eu vou te dizer por que também eu acho difícil dizer que Lula que vem. É 1 ou 2, é 3, eu acho que é o 4. Que a gente ainda não sabe, não é o Lula 1, 2, eu falo que é 3 agora, né? Então, é o 3, não é 2. É outro Lula que a gente ainda não sabe, porque, gente, tem o efeito pessoal de duas coisas. Sempre dizem, ninguém passa pela prisão e sai impunemente. As pessoas saem, outras pessoas, pode sair Nelson Mandela, mas pode sair uma pessoa ressentida. Ninguém passa pela presidência da República sendo o mesmo. Você aprende, você incorpora, tem várias coisas. E quando você passa pela cadeia e pela presidência da República, aí tem um capital, algo que eu não sei do que vai dar. Eu acho, hoje, não dá para a gente saber... É o que a gente gostaria que fosse, que seria essa pacificação. Não é todo mundo estar do mesmo lado. Tem que ter oposição, claro, não é? Tem que ter oposição civilizada e tal, não é? Unir o país e sairmos todos de mão dadas em busca do arco-íris. Isso não existe, isso é bobagem, né? Não é de uma forma ingênua, né? Ingênua, mas é capacidade de organizar um ambiente institucional civilizado em que a gente consiga caminhar. Isso, Márcio, vai ser a prática dos primeiros momentos. Claro que tem um primeiro momento que é o discurso em que a gente vê qual é, e aí nisso tá legal. Nisso achei que foi bem.
e depois tem a prática. Por isso que seria, e nós vamos falar depois, já vamos antecipando, importante o presidente Jair Bolsonaro falar no primeiro momento, tivesse falado para a gente ver qual vai ser o mood daqui para diante. Mas isso fica para depois, né? Quer falar, Raquel? Márcio, o que me chamou a atenção nos 2 discursos de ontem do Lula, o que ele lê na coletiva de imprensa e o que ele faz na Paulista depois, o que mais me chamou a atenção é que na Paulista ele faz uma cobrança ao presidente Jair Bolsonaro. Se no primeiro discurso ele sequer cita o nome de Bolsonaro, ele só faz uma referência ao seu adversário. Ele diz, não venci um simples adversário, venci toda a máquina pública, faz a referência ao não existem os dois Brasis. Já na Paulista, ele cobra Bolsonaro. Ele fala, vou precisar uma transição. Será que ele vai querer, ele vai me facilitar essa transição? Só tenho 2 meses para formar um governo. Eu tenho ouvido muito parecido com o que você traz, Dora, que o Lula está tentando, de alguma forma, construir esse Lula 3, que não seria nem o Lula 1, nem o Lula 2, esse Lula 3, que é trazer para dentro do governo, na forma de ministros, de pessoas, o que ele está chamando dessa ampla Frente Democrática. Aí estamos falando de Simone Tebet no Ministério, de, eventualmente, Geraldo Alckmin, talvez não no primeiro momento, mas num segundo, com um papel de destaque, de alguém do PSDB, de alguém do PSD, de Gilberto Kassab. Lembrando que o PSD, uma boa parte do PSD trabalhou para Lula. Rodrigo Pacheco, embora tenha se mantido teoricamente neutro, a gente sabe que nos bastidores trabalhou muito em Minas para Lula. Então tem uma aliança aí, foi fundamental, aliás. Então tem uma aliança já formada que veio da campanha de figuras de fora do PT, que ele está tentando, nessa negociação toda com os partidos, trazer para dentro do governo. É que, ao mesmo tempo, se a gente tem 10 partidos nessa rede de apoios a Lula, a gente pode pensar numa grande concertação, Yuri. Essa é a palavra que a gente pode usar, meio que inspirado no que a gente viu no Chile há alguns anos, ter aqui no Brasil também, neste momento de renovação, de definição, de novos rumos. Acho que tem 2 coisas, Márcio. Essa palavra concertação volta e meia tem sido usada mais de fora da campanha do que de dentro da campanha. E esse número dos 10 partidos ele tem que ser, de certa forma, relativizado, porque a gente está falando de siglas pequenas que estavam formalmente na coligação, mas têm pouca densidade política, e de algumas que saíram menores do que entraram na campanha. É claro que siglas importantes, como não só o próprio PT, mas o PSB, que abrigou o Geraldo Alckmin para formar a chapa, os outros partidos estão federados, mas talvez a Federação Pessoal Rede, e a Marina pode ser essa figura, os outros partidos ali têm PCdoB e PV, que são partidos que ficaram pequenos, estão na órbita do PT, então é como se esses 3, na verdade, contassem como um. Então eu acho que isso o número parece difícil, esses 10, mas na prática não é tão difícil assim. A grande questão, me parece, que é conseguir fazer gestos para partidos, e Simone Tebet é uma das equações para isso, para simbolizar essa ampliação de espectro. Mas eu acho, e pelo que foi construído na campanha, principalmente nesse segundo turno, e o quanto o Lula deu espaço na sua agenda para outras forças da sociedade, que não só os partidos políticos, que isso em algum momento tem que se expressar. Porque é um fato, nem Lula tem esses 60 milhões de votos que ele obteve na urna ontem como dele. Muito desses votos, acima de tudo, essa é uma eleição de aprovação ou reprovação do atual governo. O atual governo foi reprovado. Isso é um ponto. Então, desses 60 milhões de votos, a gente não tem como contar quais são do Lula mesmo e quais são anti-Bolsonaro. E da mesma forma que os 58 milhões que Bolsonaro teve, não são todos de Bolsonaro. Uma boa parte é sim de Bolsonaro, que pensam como ele, que agem, entendem a política como o Bolsonaro entende. Mas uma boa parte é de antipetismo, que escolheria qualquer outro adversário para evitar a volta de Lula ao Planalto. Então, dito tudo isso, e me parece que o discurso, tanto o lido e mesmo o discurso mais espontâneo, as falas mais espontâneas de Lula, tem consciência disso, de que esse governo, pelo menos inicialmente, precisa refletir
essa reprovação do atual governo e entender que não é tudo do PT. Tem que abrir, senão aquela história da lua de mel de início do governo, que já vai ser naturalmente mais curta, praticamente não existiria.